A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem Ministério, União da Igreja Peniel. O livro de 1 Coríntios 14 fala assim: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação, consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tema hoje eu vou abordar sobre esses dois dons, essas duas ferramentas que o Senhor, pelo Espírito Santo, flui sobre a igreja. Glória a Deus. O de profetizar e o dom de línguas. Todos os dois são necessários. Quando Paulo fala que é melhor que profetize do que falar línguas estranhas, ele não está dizendo, glória a Deus, que não fale línguas estranhas, certo? Ele está falando que quando a pessoa fala línguas estranhas, ele edifica a si mesmo, porque ele fala em mistério com Deus, mas os outros que estão em volta não tem como ser edificado, porque eles não entendem o que fala, como dar a ação de graça. E é extenso esse tema, é extenso. 1 Coríntios 14, leia tudo que você vai ver, vai ter uma compreensão maior. Mas eu quero abordar cada um. Primeiro eu quero falar sobre o dom da profecia. Glória a Deus, é necessária a profecia, sabe por quê? Porque sem a profecia o povo se corrompe. Em outras palavras, ninguém sem orientação do dom de Deus, sem Deus falar, fica vivendo uma vida reta. Porque nós, como eu já falei em vários temas, precisamos estar sendo orientados pelo Senhor constantemente, por causa de muitas coisas, muitas, né? Principalmente que nós lutamos contra principados, potestade, contra o mundo e contra nós mesmos, né? Porque todos os inimigos lutam, mas a gente os mantém afastados de nós. Mas o único inimigo que dorme e acorda com a gente somos nós, a nossa carne. Entendeu? Glória a Deus. Então, nós precisamos muito da orientação do Senhor para policiar nossas atitudes, as nossas falas, as administrações, como se age no corpo, como se agir com pessoas na evangelização, na doutrina. Glória a Deus. Por quê? Porque são três as funções do Espírito na igreja. O Espírito, quando ele se manifesta, ele faz o quê? Ele consola, ele exorta e ele edifica. Então o Espírito Santo não pode, glória a Deus, deixar de falar com a gente através do dom da profecia. Existe a profecia, o dom, e existe ministério de profeta. Muitos já pregaram por aí dizendo que se extinguiu porque daquela passagem que diz: a lei e os profetas profetizaram até João, daí se anuncia o reino de Deus. Mas foi dentro da própria graça que o profeta Gad, falou com Paulo, falou a Paulo que o varão a qual aquela cinta pertencia seria ligado em Jerusalém. E se cumpriu? Ele foi preso em Jerusalém, né? Paulo foi preso. Então, através da profecia de quem? De um profeta. Era um profeta que tinha ministério de profeta. Não era só o dom da profecia. Porque o dom da profecia faz a pessoa um profeta? Não.
Porque o fato da pessoa ser usado no dom da profecia, o Senhor usa naquele momento para aquilo que é útil, né? Porque está escrito na própria palavra, se você ler 1 Coríntios 12 todo, você tá lá escrito, né? Até quando está finalizando, Paulo fala, e esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, de maneira que dom nenhum vos falta. O dom não é nosso, ele manifesta para aquilo que for útil. Então nunca se exalte dizendo, eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da palavra, não. O Senhor manifesta, o Senhor usa para aquilo que é útil no corpo. A glória e o louvor sempre é dele. Amém? Então, quem tem um dom de profecia nem sempre tem ministério de profeta. O ministério de profeta, você viu aí como esse profeta que falou com o nome dele, esse Paulo. Outra coisa, o profeta, o ministério de profeta, ele tem todos os dons. O profeta, por ele ser porta-voz de Deus, ele tem que ser idôneo, ele tem que ter vivido a vida reta diante de Deus, porque ele é porta-voz de Deus. E o profeta, ele tem as visões de Deus e ele discerne, ele tem os dons para discernir, ele recebe também a interpretação da língua, é necessário, porque se ele tem ministério de profeta, ele precisa discernir o que ele faz, ele precisa interpretar o que ele fala. Então tem pessoas que vai aconselhar alguém, diz, eu tive uma visão com você e vi isso e aquilo outro. Mas aí a pessoa diz, e aí, o que quer dizer? Eu não sei, tome posse disso aí. Não é assim. Isso aí é quem está sendo usado, mas não tem um ministério de profeta. Ministério de profeta, ele tem idoneidade. Então ele nunca vai dizer algo a alguém sem mastigar. Entendeu? Ele na verdade, ele tem a visão e fala a definição do que é a visão. Se ele fala para alguém a visão, ele vai dizer o significado dela. E outra coisa, ele tem o dom de discernir sonho, de interpretar sonho. É necessário. Por quê? Porque se o sonho é Deus que dá, então o Senhor também dá a capacidade de interpretar. Amém? Esse é quem tem ministério de profeta. Diferente daquele que o dom manifesta, que não faz da pessoa um profeta. O Senhor usa para aquilo que é útil. Amém? No corpo. Glória a Deus. Agora, o falar línguas estranhas é necessário? É. Por quê? Porque eu estou falando em espírito. Aí a gente ora bem. Agora, é aconselhado falar em línguas estranhas você com Deus, você orando. Você usa dessa língua para você combater melhor. E você sabia que é necessário também orar com entendimento? É necessário falar no português com Deus. Porque você ora com entendimento, você dá glória e aleluia. Mas quando você vai combater você e Deus, chega um momento que você precisa orar em línguas estranhas. Para quê? Para poder fluir essa unidade. Porque você está falando em mistério com Deus, vai fluindo, vai edificando você. Isso é maravilhoso. E na igreja não tem que estar falando? Tem. Agora, existe um momento que você fala aquelas palavras, todo mundo já sabe. É um momento de edificação, fortalece. Muitas vezes o Senhor usa o dom de língua ali também para avivar a igreja, para fortalecer uma unção, vir uma unção sobre a igreja. Aleluia. Agora, nunca proíba falar línguas estranhas na igreja. Agora, Paulo disse que ele preferia falar 1000 palavras, 1000 palavras na língua dele do que 10.000 em línguas estranhas. Por quê? Porque ele fala nessa epístola de Coríntios que a pessoa não entende, que o idoto, ele não sabe o que está falando, certo? Mas quem fala na profecia, ele fala aos homens. Ele fala aos homens porque ele chama alguém a atenção, ele revela algo errado que alguém está praticando para consertar. Quando a profecia se manifesta, não é para destruir, é para edificar, é para exortar, é para botar a pessoa na posição que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Então não proíba a profecia. O ministério que faz isso. Eu não creio nesses dons, isso é o diabo. Isso é o inimigo que está dando essa mensagem a essa pessoa. Eu aconselho que ele se conserte com Deus, vai buscar sobre os dons. É por isso que a igreja tem que estar em unidade. A igreja tem que estar unida. Todas as igrejas têm que estar unidas.
entendeu? Porque cada um tem um talento distinto que Deus manifesta. Não, nem todos têm todos os dons. Existe cada membro e tem alguns dons. Então, o que acontece? Quando há unidade, há aquele que administra bem, vai fortalecer aquele que profetiza bem, aquele que profetiza vai fortalecer aquele que fala só em língua. Então, há uma unidade. Vai haver uma unidade no corpo. A igreja precisa estar unida para combater o inferno. A igreja dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não é essa igreja que o Senhor vai vir buscar. Essa igreja está sendo preparada ainda. Mas o Senhor vai unir. Aleluia. É necessário então a igreja buscar os dons. E você adquire através do batismo no Espírito Santo. Você vai buscar o Senhor, dando glória a Ele, buscando com fervor, perseverando. Entendeu? Que tem gente que quer buscar a presença do Senhor assim, ó. Eu vou clamar, digamos, 40 minutos em um culto de oração na igreja e não recebi, vou desistir. Não. Buscar o Espírito Santo é constantemente. Ele batizando ou não, você tem que estar buscando. E aí o Senhor vai e lhe batiza. E quando Ele te batizar, você não pode parar. Porque muitas pessoas começam a buscar e aí quando recebe o dom de língua, fala a língua, para ali, não busca mais. Não é isso. Quantas pessoas são batizadas no Espírito Santo nem sabem que são? Por quê? Porque quando foi batizada, falou só uma vez e não quis mais falar. Para ela não é importante, mas é necessário que fluam os dons. Se o Senhor flui os dons sobre você, é porque Ele quer que use. Você não pode receber algo de Deus e guardar. Amém? Você precisa obedecer, você precisa pôr em prática. Glória a Deus. Entendemos? Então, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E não sejamos ímpios, incrédulos, desfazendo dos dons, chamando os dons de Deus de dons do diabo, dando mais força a quem destrói do que a quem dá vida. Porque se os dons de Deus que edificam, consola e exorta é do diabo, então, aleluia, como é que fica o reino de Deus, hein? Então se arrependa com as suas declarações, porque o Senhor está te vendo. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.